Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Rogo as bênçãos de Deus e que cada um que está aqui nessa noite possa encontrar, possa receber aquilo que veio buscar. Hoje eu vou conversar com vocês o tema diferentes ordens de espíritos. Vocês sabem que já acho que faz uns 4, 5 meses eu fui numa consulta médica em Novo Hamburgo. E vocês sabem, né, que a gente vai consultar e a gente fica bastante tempo naquela sala de espera. E ali tem bastante conversa, né, variadas. E eu estava ali esperando ser chamada quando chegou várias pessoas e do meu lado tinha 2 moças conversando. E chegou um certo ponto da conversa delas que me chamou a atenção. Eu sei que é feio, mas eu fiquei escutando, prestando atenção na conversa. E elas falavam assim, uma estava se queixando para a outra da dificuldade que ela estava encontrando com relação eu não sei se é namorado ou marido, que ela estava encontrando dificuldade, não estava mais dando certo, e pelo que eu entendi, ele morava numa outra cidade, e sempre quando ela ia ou ele vinha, eles brigavam bastante, então ela estava se queixando para a colega, e a colega dizia para ela assim, a amiga que estava ali, acho que é amiga, não sei se é parente, disse para ela, mas por que tu não põe o ponto final? Por que não encerra se isso não está te fazendo bem? Parte para outra, dispensa ele, segue a tua vida. E ela disse assim, não, mas de hoje não vai passar. Hoje eu vou dar um ponto final nisso. Ela disse, tu vai falar com ele? Não. Hoje eu vou num lugar, ela falou o nome da pessoa, vai me levar numa mulher poderosa. Sabe tudo. E o que ela diz é batata. Então, se ela disser que viu lá que eu e ele temos futuro no nosso relacionamento, que ela consegue enxergar nós juntos, futuramente, felizes, numa família, aí eu vou continuar. Agora, se ela disser que não vê futuro, que nosso relacionamento não adianta não tem salvação, ela não vê nós dois juntos, então aí eu vou dar um ponto final. Aí acabou. E aqui estava com ela, não sei, né, não falaram em religião, não sei se tinha alguma coisa de espiritualidade ou então não acreditava mesmo, né? Ela disse, mas tu vai assim, tu vai acreditar numa pessoa assim, o que ela te disser tu vai fazer? Sim, tá, mas e se ela estiver errada? Não, mas é batata, o que ela diz, me falaram que tá dito. E ali elas continuaram a conversa e eu saí, eu não sei que fim teve. Mas será que é assim? Será que é assim que funciona? Será que os espíritos tudo sabem? Será que tudo eles podem? Será que todos eles têm esse grande conhecimento de sabedoria, esse poder? Nós podemos confiar cegamente? Todos os espíritos são iguais? Tem diferença entre eles? Então vamos ver o que a doutrina espírita nos diz sobre a questão dos espíritos, esses nossos que estão no mundo espiritual, não os espíritos encarnados. E lá em Obras Póstumas, Allan Kardec relata que em 1854 ele foi apresentado às mesas girantes, né, e as cadeiras que se mexiam, quando ele encontrou um amigo dele, Fortier, que era um magnetizador, que o magnetismo estava na moda naquela época, em 1854, e esse amigo chegou para ele e disse, tu sabe algo novo que o magnetismo pode fazer? Além de magnetizar as pessoas, ele consegue magnetizar objetos e movem os objetos. Vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, vai para baixo. E ele estava todo empolgado, numa euforia, relatando aquilo ali para Kardec. E Kardec, né, como sempre muito coerente, muito cauteloso, não se empolgou e não achou grande coisa. Porque ele sabia que o magnetismo era uma forma de eletricidade. Então, a eletricidade tem força. E se fossem estudar, analisar, até poderia que essa força movesse um objeto de forma mecânica para um lado e para o outro. Então Kardec não se empolgou muito, né? Não deu bola e passou um tempo.
No final de 1854, ele encontrou esse amigo de novo. E ele, mais empolgado ainda, veio para Kardec. Agora tem uma coisa assim, ó, magnífica. Porque o magnetismo, além de mexer os objetos, ele faz com que eles falem. Eles respondem, eles conversam com a gente. Aí Kardec diz, não, só um pouquinho, para aí. Como assim uma cadeira fala, uma mesa fala? Se tu me provar que uma mesa e uma cadeira tem cérebro para pensar e sistema nervoso para sentir, até a gente pode conversar. Mas se não, para mim isso, como se dizem, é conversa para boi dormir. Não é verdade, deve ter alguém lá fazendo uma sacanagem, manipulando, enganando, porque de forma lógica e coerente, não pode uma cadeira e uma mesa falar com alguém. Kardec relata em 1855, ele encontra um outro amigo de 25 anos, que vem e relata essa mesma história do que isso que estava acontecendo. E isso acontecia, era o divertimento das famílias, principalmente as famílias que tinham uma certa condição. O divertimento deles era nos finais de semana assistirem a essas reuniões, onde de forma fútil, eles viam as cadeiras se mexendo, as mesas levitando e riam, brincavam, não levavam a sério. Então esse amigo ficou 1 hora conversando com Kardec a respeito disso, né? E ele disse, olha, o que é eu não sei, mas que elas se comunicam, elas se comunicam. Tu combina, né? Olha, se for verdade, bate uma vez, se for mentira, bate 2, né? E dessa forma conseguia ter esse diálogo. E de muito insistir, Kardec foi. Kardec foi e chegando lá, ele começou a analisar e ele logo teve uma intuição que ele estava descobrindo algo muito importante, uma lei nova que mudaria muita coisa, algo que ele sempre procurou e não sabia ao certo o que era, porque logo ele percebeu que tinha algo por trás que usavam as cadeiras e a mesa para se comunicar, algo inteligente, né? Que usavam desses objetos para se comunicar, e não que o objeto se comunicava. E ali Allan Kardec foi apresentado aos espíritos. Ali ele foi apresentado a esses seres do mundo espiritual. E logo Kardec, na sua seriedade, começou a estudar de uma forma séria, de uma forma dedicada, de uma forma lógica, coerente. Ele não aceitava tudo que vinha e nem levava na brincadeira. Ele usou essa comunicação para questionar quem eles eram, onde viviam, o que faziam, e sugava informações dele. Então Kardec manteve esses estudos e continuou, né? Continuou indo em outras reuniões e continuou esses estudos, e eles tinham espíritos que ajudavam ele nessa tarefa, espíritos esclarecidos, espíritos muito evoluídos que vinham auxiliá-los e médiuns que também ajudavam nessa tarefa. Só que Kardec, logo nos primeiros estudos, resultados, ele diz nas observações deles de que os espíritos nada mais eram almas de homens que já tinham habitado aqui e que não possuíam nem plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham é relativo ao grau de adiantamento que haviam alcançado e que a opinião deles só tinha valores de uma opinião pessoal. Ou seja, ele descobriu que não eram seres especiais, não eram seres distintos de outra espécie criados para viver naquele mundo e nós neste mundo. Não, ele descobriu que todos nós éramos um só, em estados diferentes, e que nem todos tinham toda a sabedoria e nem eram totalmente ignorantes, que não eram anjos e que não eram demônios, que vinham muita coisa boa, vinha muita coisa ruim, né? Vinha muitas brincadeiras. Então Kardec logo percebeu isso, que ele precisava estudar e que esses espíritos que estavam lá eram igual a nós, de uma opinião, que eles eram questionados, como nós. Se alguém chegar aqui e fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui, cada um vai dar uma resposta conforme o seu entendimento e a sua capacidade. O que tu tens ali sobre aquele assunto, tu vai falar. Tem alguém que vai dominar o assunto e vai dar uma resposta séria e coerente.
Tem pessoas que não vão estar nem aí na brincadeira, vão dizer qualquer coisa. Tem pessoas que por maldade vão desviar, vão perturbar, vão dar respostas perturbadoras. Então isso vem como aqui lá no mundo espiritual. E Kardec logo percebeu isso. Conversando com os espíritos, ele viu o quê? Que nem todos são iguais, que são os diferentes, intelectualmente e moralmente. Então Kardec continuou os seus estudos e ele resolveu que era importante o quê? Era importante classificar os espíritos, informar sobre eles, alertar sobre isso que nem todos são iguais. Por quê? Porque ele sabia, ele percebeu que existia essa influenciação, que os espíritos, bom, se comunicam, eles influenciam, se influenciam, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Então ele achou importante isso, por quê? Porque é algo que nós não vimos, nós não enxergamos os espíritos. Como é que eu vou saber se o espírito é quem ele diz que é? Como é que eu vou saber se é realmente aquilo que ele está me falando? Se eu vou falar com uma pessoa aqui encarnada, ela vem falar comigo, o João vai vir falar contigo, eu conheço o João, realmente é o João. Se eu conheço e não for, eu vou dizer, não, eu conheço o João, tu não é o João. Ou então a gente apresenta um documento para se identificar, né? Mas e os espíritos? Como identificar? E ele achava que isso era importante, porque ele viu o estrago que poderia ser feito. Então, Kardec diz, lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos não foram inventados. Kardec não inventou os espíritos. Eles se identificaram, eles trouxeram as informações para Kardec. Eles iam respondendo e Kardec ia analisando de forma séria. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios forneceram. E Kardec não aceitava de primeira o que vinha. Ele analisava, ele não tinha somente um médium, ele não tinha só um espírito. Ele não ficava somente num lugar. Ele tinha uma equipe de vários que mudavam de lugares, mudavam de médiums, para quê? Para poder comparar as respostas. E assim ele foi analisando, ele foi observando, mas Kardec não falava o que ele achava, e sim o que os espíritos lhe informavam. E a classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições que ainda devem despojar. É assim que é classificados os espíritos, dessa forma, pela moral, pelas qualidades e pelas imperfeições. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, existe uma diferença ou os espíritos são todos iguais? E eles respondem, são diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Ou seja, a perfeição, a moral é que diferencia, que aproxima uns e as imperfeições aproximam outros. Mas Kardec, quando obteve essas respostas, elas não foram unânimes de todos os espíritos, referente a essas ordens. Está lá em Obras Póstumas, ele diz, e na Revista Espírita de 1858 também fala, vinha respostas diferentes, porque nem todos tinham o mesmo entendimento, mas o que ele fez? Ele pegou a grande maioria, o que a grande maioria falavam, e de forma coerente. Ele analisava muito, porque ele sempre disse que era preferível não aceitar, né? Era pior aceitar uma mentira do que renegar 10 verdades. Então ele tinha muito cuidado, muita responsabilidade. Então, a partir disso que os espíritos falaram, dessas 3 grandes obras, eles fizeram as classificações dos espíritos, a escala dos espíritos. E, partindo das informações que ele recebia, eles dividiram em 3 grandes ordens esses espíritos. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. A segunda ordem, espíritos bons. E a primeira ordem, espíritos
puros. Mas só isso não basta. Por quê? Porque nós não somos iguais nas nossas imperfeições, nem nas nossas qualidades. Nós temos diferenças, nós somos imperfeitos em diferentes questões, e assim como as nossas qualidades. Então, o que Kardec percebeu que era importante? O que? Desmembrar, para ficar mais fácil o entendimento. Desmembrar essas 3 grandes ordens. E ele dividiu em 10 classes. E aqui, na ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar 5 classes de espíritos, que são os espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores. Aqui eu vou chamar a atenção nessa questão de espíritos batedores, porque na primeira classificação que ele fez, ele até coloca na Revista Espírita, ele não separou eles como uma classe. Por quê? Porque espíritos batedores são aqueles o quê? Que batem, que fazem barulho, que arrastam coisas, que abrem portas, né? Só que isso qualquer espírito pode fazer, desde espíritos mais puros até os imperfeitos. Porém, os espíritos elevados, eles não se dedicam a esse tipo de coisa. Os espíritos imperfeitos, sim. Os espíritos imperfeitos têm alguns que comprazem e só fazer isso. Mas os espíritos mais elevados, eles até podem fazer, mas por uma justa causa. E Kardec relata lá, em Obras Póstumas, que um dia ele estava estudando, ele chegou de uma reunião e foi para o seu escritório, e lá ele estava sentado estudando como ele sempre fazia, ele ia até tarde, ele não parava, ele se dedicou totalmente a esse estudo. Ele, intuitivamente, ele sabia da importância e de quanto ele tinha que se dedicar. Então ele estava lá estudando, e daqui a um pouco ele começou a ouvir umas batidas. Ele parou, prestou atenção, e as batidas continuaram. Ele levantou, deu uma olhada, não identificou nada, voltou, continuou o trabalho. Nisso chegou a esposa dele da rua, também ouviu as batidas e perguntou, mas o que é isso? Daí ele disse, olha, eu não sei, já olhei por tudo e não consigo descobrir o que é. E os dois foram olhar as batidas e não acharam nada. E até a hora dele dormir, as batidas continuaram, né? E no outro dia, lá na reunião mediúnica, ele pergunta a São Luís, que era um dos espíritos que estavam ali ajudando ele na codificação, o que eram aquelas batidas ontem à noite na casa dele. E ele relata, era o teu espírito familiar que queria lhe falar, o espírito protetor. E daí ele pergunta, mas o que ele queria, que ele queria comigo, o que ele queria dizer? E ele diz, pode perguntar tu mesmo, ele está aqui. E daí ele pergunta para ele se identifica, que para ele ia se chamar o espírito de verdade, né, que iria acompanhar ele, ali segue o diálogo. Mas ele pergunta, Kardec pergunta para ele o que ele queria com aquelas batidas, e ele diz, eu queria lhe avisar que tu estava escrevendo algo que eu não estava concordando, que não estava certo, e eu queria que tu relesse e olhasse de novo. E Kardec diz, mas eu até nem gostei do que eu escrevi, eu rasguei, amassei e joguei fora. Deles, mas ainda continua o erro lá. Tu olha no capítulo tal, na linha tal, que tu vai perceber. E depois Kardec relata que ele realmente releu de novo e achou o erro. Mas, ou seja, ele fez uso dessas batidas por um objetivo, tinha um porquê, que não era assustar as pessoas, que não era perturbar, porque os espíritos que se comprazem em só fazer isso, que daí ele resolveu deixar uma classe de espíritos batedores, porque tem espíritos que se dedicam a fazer isso, né, a assombrar, a assustar, né, então ele fez essa classe de espíritos batedores. Mas entre essa ordem tem que ter uma característica que se classifique esses espíritos, algo em comum entre eles que justifiquem eles estarem dentro desta ordem, uma característica desses espíritos. E tem, lá no livro dos espíritos tem, no livro dos médiuns, predominância da matéria. Os espíritos nessa ordem, a predominância da matéria. A matéria predomina sobre o espírito. Se acham matéria, né,
querem aproveitar tudo da matéria. Acham que o mais importante é a matéria. Eles têm a intuição de Deus, mas porém não compreendem Deus. Ainda não conseguem compreender Deus na sua grandeza. Tem propensão ao mal, tem o orgulho, tem o egoísmo, a ignorância, todos esses sentimentos ainda relativos a espíritos imperfeitos. Então isso, dentro dessas diferenças aqui, né, de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores, tem uma característica comum entre todos que classificam eles nessa ordem. Então, a segunda ordem são de espíritos bons. Espíritos bons. Ali se encontram 4 classes de espíritos, que são benevolentes, sábios, de sabedoria e espíritos superiores. E qual a característica comum entre todos eles que permitam eles estarem dentro desta ordem? São espíritos que a predominância do espírito sobre a matéria. Predomina o espírito, sabe que são espíritos, sabe que a matéria é um instrumento para a sua evolução, ela deve ser utilizada como ferramenta, mas não ter aquele apego. Sabem que é passageira a matéria, sabe que o que é eterno é o espírito. Eles já sabem disso, eles têm o desejo do bem, só o desejo do bem. Eles sabem da existência de Deus e eles conhecem Deus, sabem dele, da importância. Nessa ordem se encontramos os espíritos bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem, nessa ordem. Depois tem a primeira ordem, que só tem uma classe, espíritos puros. É uma classe única. Eles têm superioridade moral e intelectual absoluta sobre todos os outros espíritos das outras ordens. São superiores tanto intelectualmente como moralmente. Nessa ordem nós encontramos os anjos, arcanjos e serafins. Então, nós olhando isso aqui, não é para nós nos desanimar, viu? Isso aqui nos mostra o quê? Nos mostra a nossa projeção, o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa caminhada, nos dá uma esperança, nos dá um incentivo, porque quem já chegou aqui é porque fez essa trajetória. Nenhum espírito foi criado já como anjo, arcanjo e serafim. Não. Todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Quem já chegou aqui é porque já fez essa caminhada. Por isso que os espíritos superiores que estão ao nosso lado não nos julgam, não nos criticam, apenas nos amam e nos auxiliam. Por quê? Porque eles sabem, eles já passaram por isso. Eles sabem que nossos erros é pela nossa ignorância do conhecimento, é por ainda não sabermos, mas que iremos mudar. Está lá no Evangelho. Anjos já foram homens e homens serão anjos. Então isso nos dá o quê? Uma perspectiva, nos dá um objetivo. Essa nossa caminhada nos dá uma esperança de mudança, porque ninguém fica eternamente nessas ordens aqui. Nós ficaremos daqui para cima, daqui. Mas aqui ninguém fica eternamente. Então nós evoluímos. Todos nós estamos inseridos nessa lei de evolução, queiramos ou não, nós estamos inseridos nessa lei. Mas onde habitam esses espíritos? Que mundo eles habitam? Porque vocês já encontraram um anjo, arcanjo, um serafim aqui reencarnado no meio de nós? Não, né? Difícil, muito difícil. Que mundo será que eles estão? Não é o mesmo mundo que o nosso. Lá no Evangelho tem um capítulo que fala muitas moradas na casa do meu Pai, mundos habitados. E se nós fizermos uma comparação dos espíritos e os mundos que habitam, nós podemos fazer uma comparação, uma tabela,
que vai nos dar a moralidade dos mundos habitados, né, de acordo com os espíritos que estão lá. Aqui, os mundos e os espíritos que habitam neles. O mundo aqui, mais inferior, são os mundos primitivos. É os mundos das primeiras encarnações. As primeiras encarnações dos espíritos no mundo hominal, como homem, quando ganha sua individualidade lá do princípio espiritual, ganha inteligência, ganha a capacidade de decisão, o livre-arbítrio, o discernimento. Então começam a habitar nesses mundos. Mas ainda é muito matéria. É muito matéria. É só o eu que vale. Tudo é para mim. É aquele ditado que todo mundo já ouviu, né? Cada um por si, Deus por todos. Só que aqui nem existe Deus por todos. É cada um por si. Porque eles não têm ideia de Deus. Não têm intuição de Deus, nada do espiritual. Não conseguem conviver em sociedade. Não tem aqueles laços fortes ainda. É cada um por si. É tudo ainda muito conquistado por guerra, por lutas, por batalha. Se tiver que matar, não tem problema. Então, esses são os espíritos que habitam nos mundos primitivos. Estes são os mundos de provas e expiações, que é o nosso planeta, que é o planeta Terra, é onde nós nos encontramos, que há espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. É o planeta que nós habitamos. Aqui, a matéria se sobrepõe ao espírito. O mal ainda se sobrepõe ao bem. Existe o bem de forma tímida. O mal é ousado nesses mundos aqui. Os outros mundos são os regeneradores, que é onde a Terra, né, está se transformando. A Terra está se transformando para um mundo de regeneração. Então, nestes mundos habitam espíritos benevolentes, prudentes e sábios. Nestes mundos ali, o espírito se sobrepõe à matéria. O bem se sobrepõe ao mal. Nestes mundos aqui. Os mundos felizes, não existe o mal, né? E lá habitam espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E os mundos celestes, os espíritos puros, anjos, arcanjos, serafins, e aí segue. Então esses são os espíritos que habitam o mundo espiritual, que são espíritos que já passaram por aqui, que têm o mesmo conhecimento de quando estavam aqui, nem mais e nem menos. Mas qual a importância de sabermos, de conhecermos isso aqui? Essa classificação, de nós sabermos quem são os espíritos que estão do lado de lá e que nos influenciam e que se comunicam com nós. Porque eles fazem isso. Lá na Gênese tem uma parte que eles dizem que se nós pudéssemos enxergar no nosso planeta, o nosso globo, nós íamos ver a quantidade de espíritos que estão ali, presos pela densidade deles, pelos fluidos pesados, eles estão aqui ainda no meio de nós, no planeta, não conseguem ir para outro ambiente espiritual. Então eles ficam aqui, o que eles fazem? Eles participam do nosso dia a dia, eles participam da nossa vida, eles ficam ali dando pitaco, como dizem, dando opinião, incentivando alguma coisa, influenciando alguma coisa, tentando satisfazer as suas necessidades ainda. Eles estão aqui no meio de nós e nós precisamos saber disso. Então não basta vir de lá para ser absoluta verdade. Lá no livro dos médiuns tem uma história de um médium que tinha um ninho de pintacilgo e ele cuidava muito daquele ninho no jardim dele. E um dia ele chegou em casa e quando ele foi olhar, ele viu que o ninho não estava mais lá. E procurou, não achou os pintacilgos, nem a mamãe e nem os filhotes. E ele pensou que o gato poderia ter comido, um outro bicho podia ter ido ali e comido. Então, como ele era médium, ele foi para dentro e ele resolveu, né, eu vou invocar o espírito da mamãe pintacilgo.
vou ver o que ela me diz, né? E ele invocou a mamãe Pintacilgo. E lá no livro ele diz que a mamãe Pintacilgo veio falando francês, um bom de um francês, respondendo para ele, né? Dizendo que realmente o gato do vizinho tinha atacado o ninho, né? Que ela tentou defender os filhotes, mas que ela não conseguiu, que alguns morreram, mas que se ele fosse lá em tal lugar, perto da árvore, do arbusto lá, ele ia encontrar o resto que sobrou dos ninhos e os passarinhos que tinham sobrevivido. E ele realmente foi lá e encontrou como a mamãe Pintacilgo disse. Mas ali no livro eles dizem, foi um espírito que respondeu? Foi o espírito da mamãe Pintacilgo que veio responder? Claro que não, pela lógica não. É algum espírito que estava ali, que presenciou e que sabia da história, como foi perguntado, ele respondeu. Porque ali ele diz, pergunte às pedras e elas lhes responderão. O que nós perguntarmos, vai vir resposta. Mas nós temos que ter o discernimento e saber que nem tudo que vem é verídico. Nem tudo que vem nós podemos aceitar. Nós temos que ter essa capacidade de análise. Lá no Evangelho, Obras Póstumas, Allan Kardec diz, né, que o Espiritismo não atraiu os maus espíritos. Porque o que as pessoas costumam dizer? Que tudo quando a gente fala em espírito é o quê? É demônio. É demônio, é diabo, é só o mal. É só o mal, né? Mas Kardec diz que o espiritismo não atraiu os espíritos, os maus espíritos. Ele desvendou e forneceu os meios de lhes paralisar a ação e, por conseguinte, afastá-los. Ele mostrou que eles existem, ele mostrou como parar a sua influenciação e como afastar eles de nós. Não foi ele quem trouxe o mal sempre existiu. O mal, desde que nós conhecemos a história, ele sempre existiu. Ele não surgiu a partir do Espiritismo, mas ao contrário, o Espiritismo dá remédio ao mal, apontando-lhe a causa, uma vez reconhecida a ação do mundo invisível. Ter-se-á explicação de um sem números de fenômenos incompreendidos. Por quê? Porque tem muita coisa que não se acha explicação. Se nós tivermos só essa visão materialista, nós não encontraremos explicação. E tem um psiquiatra, que é espírita e palestrante, que ele diz que o estágio que nós nos encontramos, né, com tantos psiquiatras, tanto psicólogos, nós não poderíamos estar tão doentes como estamos, tão depressivos, tão ansiosos. O suicídio, ele diz, está quase uma epidemia. Aonde a psiquiatria e a psicologia está falhando? Não tem a visão espiritual. Não tem a visão espiritual. Se a ciência, enriquecida com o conhecimento dessa nova lei, virá abrir-se diante de si novos horizontes. Encontrarão novas respostas. Encontrarão soluções para situações que parecem insolúveis, impossíveis de resolver. Mas se ficar somente com essa visão restrita aqui e não ter essa consciência dessa existência do mundo espiritual, dessa comunicação, dessa influenciação, e que esses espíritos que estão lá já estiveram aqui, e nós que estamos aqui já estivemos lá. Isso não torna ninguém pior, ninguém melhor, ninguém fica dotado de conhecimentos, ninguém vira demônio só porque virou espírito. Nós seremos o que somos aqui. O nosso conhecimento será o conhecimento que nós temos aqui. E lá no Evangelho é nos alertado: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Meus bem-amados, não acreditais em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus,
porquanto os vários falsos profetas ergueram-se no mundo. Então nós temos que ter esse discernimento. Tem outro ensinamento. Uma boa árvore não dá um mau fruto. Uma má árvore não dá bons frutos. Então nós temos a nossa inteligência, nós temos essa capacidade de análise e é importante nós usarmos disso. Porque virão verdades, virão mentiras. Kardec teve que se dedicar muito a estudar, porque ele recebeu muitas mentiras. Mas ele usou da coerência, ele usou do bom senso, ele usou com relação a isso, a questão dos resultados. Se uma coisa produz um resultado bom, ela é boa. Se algo produz um resultado ruim, ela é ruim. Algo que vem para causar, tumultuar, prejudicar. E os espíritos evoluídos vão ficar interessados de estar aqui no meio de nós, em picuinhas, em se envolvendo coisas do nosso cotidiano que cabe a cada um de nós resolver? Se assim fosse, para que nós termos o livre-arbítrio? Para que nós termos a inteligência, a capacidade de decisão e discernimento? Se cada vez que eu vou fazer uma coisa eu consultar os espíritos, que mérito eu vou ter se eu acerto? Nenhum, não foi escolha minha. Nós somos induzidos. Então nós temos que ter esses esclarecimentos. Nós temos que saber dessa influenciação e usarmos da coerência, de não criar em todos os espíritos. De saber que existe o bom, que existe o mal, que existe o brincalhão e que existe o perverso também, assim como estão aqui no meio de nós. Se aqui nós conhecemos, porque aqui também, todas aquelas qualidades e aqueles defeitos que ele relatou com relação aos espíritos, podia ser feito aqui com nós também, não só com o mundo espiritual. Ele fez com o mundo espiritual para nos alertar, por quê? Porque é algo que nós não vimos, que nós não enxergamos, né? Mas diariamente nós estamos rodeados de espíritos e nós, como aqueles que estão próximos a nós, tem também aquelas qualidades e aqueles defeitos. Isso não é só em relação aos espíritos, é com relação a nós também. Nos chama a atenção, nos desperta a nossa vontade de mudança, de termos determinação na nossa caminhada, porque querendo ou não, nós teremos que chegar lá na escala, na primeira ordem de espíritos puros, uns antes, uns depois, mas nós estamos inseridos nessa lei de progresso, queiramos ou não. Um dia, todo mundo chegará lá. Um dia, todo esse mal que nos cerca será transformado no bem que todos nós buscamos. Mas cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua tarefa nessa caminhada. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço carinhosamente a atenção de cada um e que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Muito obrigada.